Olá! Hoje é quinta-feira, hoje é o dia 11 de janeiro. Caramba, já 11 dias em 2018, né? E eu estou no meu estúdio. Agora tá vendo ali, tem outras flores bonitas, vou ter que gravar lá uma hora dessa. As lantanas estão florescendo. Aliás, aqui tem um pé de lantana amarelo, né? Eu tô até ficando aqui mais no cantinho. O importante não sou eu, e sim a paisagem, não é? Aqui tem um pé de acerola, não sei se estão vendo as frutinhas. Daqui a pouco eu colhi algumas para levar lá para meus pais. Mas o nosso assunto aqui, na verdade, é a lição número 6, não é? Marcas de um mordomo. Nós estamos estudando sobre mordomia. Esse assunto mordomia, eu não lembro se alguma vez já estudamos nas lições. Eu acho que não devo estar lembrado. Deve ter sido feito já no passado. Porém, tenho a dizer que o assunto é importante. É um sistema bem simples, o do dízimo, se bem que mordomia não envolve só dízimo. Não é? Tempos atrás, quando eu era criança, quando se falava em mordomia, se falava em duas coisas, dízimo e ofertas. Depois veio um tempo longo, onde a pastorada resolveu explicar, reexplicar, etc. Porém, isso não foi fácil, que mordomia não é só essas duas coisas. Mordomia é muito mais, é um estilo de vida, etc. Tem a ver com o corpo, tem a ver com a mente, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a saúde, etc. E eu percebi claramente que os membros não acreditavam muito nessa história, porque antes a ênfase era outra. Pois bem, a lição desse semestre, que já estamos na 6, ela foi muito bem elaborada, né, para explicar bem, afinal de contas, o que tem a ver com mordomia. Né? E aqui nós estamos aqui na Marcas de um Mordomo. Então vamos nos preparar para esse estudo. Santíssimo e bom Pai que está nos céus, esteja conosco nesse estudo para que nós possamos aprender os elementos mais importantes em relação a esse tema desta semana. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, aqui em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, 1 e 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Agora vem o que é importante, que Paulo está querendo dizer. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Isso quer dizer o seguinte, que os membros possam confiar nos ministros. Né? Em razão desse estudo aqui, sobre mordomia, etc., eu venho prestando muita atenção à pastorada de diferentes igrejas, por aí que tem no Brasil. Né? E venho acessando os canais de televisão, etc. Eu não gosto muito de assistir isso. Eu acho que você também não é muito afeito a isso. Porém, para efeitos de estudo, eu estou assistindo um bocado disso. Cheguei a uma conclusão. Para eles lá, mordomia é ganhar bem. Você devolve uma parte ali para Deus, que é para Ele te abençoar. Bom, não existe nada mais errado que isso. Porque, veja bem, vamos partir de um princípio bem simples. Se Deus é bom, e se Deus é amor, por que você precisa fazer alguma coisa para que Ele preste atenção em você e te abençoe? Né? Se for assim, então Deus não é bom nem é amor. Tá? Esse seria o mesmo Deus, ou melhor, seria igual àqueles deuses do paganismo antigo, que tinha que fazer sacrifícios e um monte de coisa para ver se lembrassem do povo. Não, mordomia, ou melhor, o dízimo, aqui não é mordomia, aqui é dízimo, a parte da mordomia, é a devolução
em forma de gratidão por aquilo que Deus já te fez de bom. Não é? Ou seja, se Deus é bom, então Ele faz por iniciativa dele e você devolve depois. Você não devolve antes de ganhar. Você devolve depois que já ganhou. Não é? E outra coisa, esse Deus é tão bom, tão confiável, que Ele vai continuar te abençoando. Em síntese, é isso. Porém, há um porém aqui. Os líderes da igreja têm que ser vistos pelos membros como fiéis. Não é? Porque aqui diz bem claro, se requer dos despenseiros que cada um seja encontrado fiel. Isso quer dizer alguma coisa do tipo assim. Aqui a lição entra num assunto assim que eu gostei demais. Né? Isso é a marca de cada um de nós. Certo? Por exemplo, se você lê o nome Sigberto Marx, vem na tua mente assim de imediato alguns conceitos. Pode ser, por exemplo, pô, esse sujeito é um baita de um falastrão, ele engana os outros. Ou então esse sujeito não entende de nada, está tentando... Enfim, vem alguma coisa na tua cabeça, nem eu sei o que é. Eu gostaria que não fosse isso que eu acabei de citar, né? Mas essa é a minha marca. Qual é a marca de cada pessoa? Qual é a marca? Ou a identidade também da igreja, né? Por exemplo, se você vê a marca, o símbolo da igreja, e tem o símbolo, tem o slogan, tem várias coisas, né? O que lembra Igreja Adventista do Sétimo Dia? Tempos atrás, lembrava sempre, é a igreja da Bíblia. Não é mais. Nós estamos lá atrás, mais longe atrás, em conhecimento bíblico. Então, a instituição tem uma marca, a pessoa tem um nome, e o nome da pessoa é a sua marca. Né? Você fala assim, fulano de tal, né? Ancião da igreja, o que lembra? Lembra que uma vez ele já passou alguém para trás? Lembra que ele já mentiu? Lembra que ele já foi negligente? Lembra que ele não assiste nem cultos? Está sempre do lado de fora? O que lembra? Não é? Aí de vez em quando ele vai lá na frente, por exemplo, e faz apelo, etc. Sim, mas com que moral? Porque a marca dele denuncia outra coisa, ou seja, ele está, me permite a expressão, aqui entre nós, pregando moral de cueca, não é? Ou seja, nem ele segue aquilo que ele está pedindo. Então, aqui fidelidade. Fidelidade é a parte de domingo, né? Nós vamos estudar sobre Abraão na próxima semana. Eu fiz um estudo, eu vi o estudo, já estudei a próxima semana, que é a lição 7, né? Sobre Abraão. Eu descobri umas coisas ali fantásticas. Vamos deixar para a próxima semana. Mas Abraão cresceu na fé porque era fiel. Deus o fez crescer na fé. Se Deus pedisse a Abraão que sacrificasse o seu filho, se ele tivesse o filho ali, logo no início, lá em Harã, ou coisa desse tipo, pedisse uns 10 anos depois de sacrificar o filho, o Abraão teria caído. Não teria. Ele teve que crescer 25 anos, mais o tempo, mais uns 17, 18 anos, o tempo de existência de Isaac, né? Então ele teve um crescimento de mais de 40 anos na fé. Levou tempo. A fé é uma coisa que cresce. Então a fidelidade é algo que Deus vem testando em nós, vem provando em nós para que nós cresçamos. Quer um outro exemplo para melhorar a compreensão disso? Vamos ver a formação de um profissional qualquer, um médico, vamos dizer, um médico. Esses tempos o meu pai caiu e rasgou a pele aqui, rasgou uns 10, 15 centímetros. Levamos no hospital e eu fiquei observando como que o médico estava dando os pontos. Aí eu cheguei a uma conclusão, mas é muito prático, ele dá uns nós ali, é muito rápido. Pois bem,
quanto tempo ele treinou para ser tão prático assim. E não é só isso, mas estou me referindo a essa parte, né, do médico. Então, numa operação, vamos dizer que ele está aberto aqui, está aberto, está costurando lá dentro, ele tem que ser prático. Então, ele leva tempo. Treinando, dá nó. Né, com aquela linha que é difícil de dar nó. É uma linha meio dura, parece. Nunca peguei, mas parece assim meio dura. E ele vai tão rápido com aquela agulha curva. Né? Ele faz tão rápido, é tão automático. Então, como que ele consegue? Por muito treinamento. Pois é, a fidelidade vem de treinamento ou de provação, a prova. Né? Você tem que passar por situações. E uma outra aqui, uma outra lá, e assim por diante. Situações que você é provado na fé, ela vai crescendo. Por exemplo, dias atrás, vou dar um exemplo bem simples, que aconteceu comigo, que eu entendo que foi Deus. De manhã cedo, eu sempre tenho o costume de caminhar, da minha caminhada, todos os dias, menos sábado, e dia de chuva. E naquela manhã, isso era na terça-feira dessa semana, esse óculos está só caindo, desculpe. Eu não fui caminhar, mas eu queria caminhar e me dava vontade de não ir. E aí, bem antes da hora, às 10 horas, eu vou fazer minha academia, lá com o meu genro, que tem essa academia. Bem antes disso, ele ligou, só não pode vir agora fazer academia. Uma academia eletrônica, né? Muito boa. Eu estava em casa. Se eu não estivesse em casa, eu estaria caminhando a 1 km, 2 km de casa, até que chegasse em casa, etc. E assim não, já fui. Nessas pequenas coisas, você tem que ver que Deus está contigo. E isso te aumenta a fé. Ele vai te ajudando a tua vida, né? Então, pela fé, nós cremos em Deus e cremos que Ele está conosco. Isso faz parte da mordomia, porque um mordomo só vai ser fiel em quem ele pode crer. E Deus é ou não é confiável? Me diz. Pois Ele é totalmente confiável. Né? Mas vamos adiante, senão as nossas lições estão ficando aqui meio compridas. Eu já não estou gostando muito disso. Aí eu estou indo de dia em dia. Nos vídeos vou de dia em dia. Quando eu passo a lição na classe, não vou de dia em dia. Né? Aí eu faço de outro jeito. Resumo melhor. Né? Pois bem, aqui nós temos a lealdade. O que é a lealdade? A lealdade é conformidade com a lei, ou conformidade com o conhecimento que é fundamentado. Né? Conhecimento que é a base da cultura nossa, é a base do que é bom. Esse é o conhecimento bíblico. Isso é lealdade, agir conforme os princípios da lei, ou os princípios do conhecimento. Então nós precisamos de conhecimento, para que não aconteça aquilo que está escrito em Amós, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, meu povo não é leal porque não tem conhecimento. Né? A lealdade é quem cumpre as leis com dedicação. Né? É mais que ser obediente, é uma obediência fundamentada. Obediência não ao eu acho, e sim ao está escrito. Né? Salomão foi obediente assim, por um tempo. Né? Salomão pediu sabedoria e Deus lhe deu sabedoria. Claro que depois, quando ele se afastou, não enquadra aqui. Mas o conhecimento que Deus deu a Salomão é para que ele fosse leal a Deus. Esse é o ponto. Jó, por exemplo, Jó tinha muito conhecimento. Porém, aconteceu que, quando se abateu a tragédia sobre Jó, todo o seu conhecimento não lhe explicou o que estava acontecendo. Não foi suficiente, haviam obscuridades, haviam coisas escondidas ali. Mas o conhecimento sobre Deus lhe serviu para se manter firme. Muito embora ele não conseguisse a explicação do que acontecia, o seu conhecimento ele manteve firme. Assim foi com Jesus. Jesus sabia o que estava acontecendo com ele, tinha todo o pleno conhecimento. Porém, Jesus
conhecia Deus, conhecia seu Pai. Sabia que Ele era confiável. Esse é um ponto importantíssimo. E assim vai indo. Então aqui estamos, a questão da consciência, né? Eu vi um grande pregador nosso que sempre dizia assim que as pessoas que não seguem a Deus estão vazias por dentro. Não é bem assim, né? Que a consciência delas acusa. Não é bem assim. Não concordo. Você vai lá em Brasília, ou mesmo muitas pessoas que eu conheço aqui, que são do mundo, etc. Eles são felizes, se realizam no seu estilo de vida. Inclusive ficam perguntando para mim, tá, mas você, Sigberto, na tua igreja, como é que tu é feliz lá? Você não tem festa, não tem balada, não tem nada. Como eles é que ficam perguntando, então eles são felizes. Estão enganados, sim, sei, estão enganados. Quando descobrem o caminho verdadeiro, quando a gente explica para eles, etc., eles ficam assim, impressionados, não é? Mas aqui a questão da consciência limpa é, diante das tensões, das dificuldades e diante das provações, etc. e tal, manter-se firme ao lado de nosso Salvador. O oposto a uma consciência limpa é uma consciência cauterizada. Esses caras são felizes. Consciência cauterizada, nada acusa eles. Eles vivem... Pega, por exemplo, aquele fulano, que eu não vou dizer o nome, mas que encontraram no apartamento dele lá 51 milhões de reais. Você acha que ele está triste? Estava triste porque tinha esse dinheiro roubado? Você acha que ele estava triste, que estava vazio por dentro? Estava realizado, fazendo festa. Essa é a questão. Então depende da consciência, você se sente de um jeito ou de outro, não é? Então se a consciência está cauterizada, ou seja, se ela não funciona mais, a pessoa se sente feliz fazendo erro, praticando erro. E não sente nenhum constrangimento em que tem gente morrendo em fila de NPS, ou que a educação está fraca, ou que o país está quebrado. Não sente nada. Eu tendo, tá bom, é a lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo e sempre. Essa é a grande questão. De modo que nós, adventistas do sétimo dia, devemos ser uma marca de algo diferente, de algo superior. Eles lá fora devem ver em nós algo que seja admirável, que se destaque como algo de altíssimo nível, né? Essa é uma grande questão. E quem tem consciência ainda, que não está cauterizada, vive em paz, em sossego, né? Porque faz a coisa certa, né? Bom, vamos continuar aqui. Bom, obediência. Obediência é o quê? Obediência é um dos principais pilares do governo de Deus. O governo de Deus é um governo de livre-arbítrio, governo de amor, não impõe nada. Você lá obedece não por uma burocracia, porque a polícia pode pegar, porque tem cadeia, etc. Não, você obedece porque você ama a Deus, você ama o rei. A obediência é uma questão de amor, é o resultado do amor. E o rei de Deus só funciona assim, só por esse meio. Não tem nada que... tipo, por exemplo, aqui na Terra. Tá. O sujeito vai viajar, pega o seu automóvel, lá na estrada tem uma placa, 80 km por hora, no outro lugar tem 100, outro tem 110. Você anda, você obedece isso por quê? Porque tem radar lá, porque pode ter um policial militar escondido atrás da outra curva para te pegar, né? Ou porque você pode ser denunciado, etc. Você pode ser preso, pode pagar multa, por isso que obedece. No céu não tem isso. Você lá no céu obedece porque você ama a Deus. Ele te pediu isso, tu não consegue fazer diferente do que ele pediu. Por quê? Porque você ama ele. Esse é o princípio. O céu é simples. Não posso dizer que é simples demais, porque senão não funcionaria. O céu funciona porque é extremamente simples e perfeito. Tudo lá funciona na base do amor. Né? Tinha uma coisa aqui, mas agora não tem mais. Bom. Então nós temos aqui o caso, por exemplo, de Caim e Abel. Caim, eles lá desde o início, desde o dia da queda, tinha que oferecer sacrifício.
e já tinha as orientações de que tinha que ser um sacrifício com sangue de cordeiro, substitutivo. Desculpe, substitutivo não, ilustrativo do que Jesus viria derramar o sangue. Abel fazia exatamente isso. Caim, eu vou trazer aqui dos cereais, né? Eu vou fazer diferente. Eu acho. Gente, ou eu acho, está sendo muito repetido em nossa igreja. Eu acho não tem nada. É fazer eu acho, eu. Já começa eu acho, né? E desculpem, Caim ofereceu dos seus cereais. Fez uma oferta bonitinha. Fez um altar ali que eu acho que ele caprichou muito mais do que Abel. Bem caprichado, bonitinho, porque geralmente quando é assim, vai fazer diferente, capricha, não é? E a oferta dele não valeu nada. O que resultou a oferta dele? Que não derramou sangue. Resultou no derramamento de sangue indevido, né? Acabou derramando sangue, sim, mas de quem não devia. Em vez de derramar sangue de um cordeiro, derramou sangue do seu irmão, né? De fato, nos dois sacrifícios se derramou sangue, mas no de Caim, o sangue, como já disse, foi indevido. Gente, precisamos prestar muita atenção. Será que nossos cultos hoje são aceitáveis perante Deus? E tem alguns lugares que nossos cultos são realmente barulhentos. E quando é um evento maior, parece que daí tem que ter muito barulho, que é para Deus ouvir. Gente, os cultos antigos, lá dos pagãos, sempre foram de alto som, barulhentos e movimentados. Para quê? Para chamar a atenção dos deuses dele. O nosso Deus é surdo, por acaso? Nosso Deus ouve os meus pensamentos. Não. Tem uma coisa errada aí, não é? Esses são cultos de Caim. Cultos barulhentos. A senhora White já escreveu que no final dos tempos haveria uma música estranha, música de tipo dança, que está aí, exatamente está aí, de alto volume com tambores. Bom, está tudo aí. E ela disse que isso seria um pouquinho antes do fechamento da Porta Graça. Então, beleza. Quem lê e sabe, aguarde mais um pouco e aguente esse barulho. E quem quiser se perder, entre no barulho e participe. Então, a dignidade, ou seja, a fidedignidade, ou digno de confiança. Fidedignidade, ou fidedigno, é uma palavra que eu gosto demais, né? Ela significa digno de confiança, ou digno de ser... Você não precisa pedir provas para essa pessoa é absolutamente confiável. Essa pessoa tem, ao menos em parte, ou em grande parte, o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Ela tem princípios, ela segue princípios, né? Ela é sincera sempre, ela é franca, ela é confiável. Ela não bate nas costas de você, não faz carinho em você e te elogia para depois te cravar o punhal por trás, né? Não. Cuidado com duas coisas. Cuidado com as outras pessoas que não são fidedignas, porque elas podem ser muito corteses e muito gentis, etc e tal, e quando tu não sabe, não vê, não percebe, elas estão te traindo. Assim foi Judas. E cuidado com você mesmo, para que você não seja isso. Cuide-me, que eu me cuide, para que eu não seja visto. A pergunta que certa vez eu fiz, alguns anos atrás, e que não para de calar na minha mente, volta e meia me retorna, é a seguinte: eu me vejo de um jeito, né? Mas como é que os outros me veem? Qual é o conceito que os outros têm de mim? Alguém frouxo? Alguém que não segue bem os princípios? Alguém que é transigente com o mundo? Alguém que traz mundanismo para dentro da igreja? É assim que alguém me vê? Espero que não, né? Espero que não. Gente, nós não podemos viver de discurso. Tem muito discurso hoje, muito sermão hoje. Nós devemos viver mais de prática, né? Discurso deixa para Jesus fazer. Porque quando ele faz um discurso, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Mas nós devemos ir sempre mais para a prática. Porque nós não somos grandes cumpridores de promessas. Nós devemos ser mais dignos de confiança. A nossa marca deve ser essa. Falou em Sigberto? Confiou. Agora tem um detalhe importante, concluo com isso, né?
Se eu no passado já menti, se eu no passado já roubei, se eu no passado já fiz no que não prestava, essa vai ser minha marca, ela vai acompanhar. Então eu devia de ficar mais quieto num canto, porque eu estraguei a minha vida. Se eu reformei ela agora e não vou mais voltar atrás, se de agora em diante eu sou fiel a Deus, o meu passado tem duas coisas. Primeira, ele está na mente das pessoas. Segunda, está na minha mente e pode retornar. Que eu tenha muito cuidado com isso, para não estragar a minha marca e a marca da minha igreja. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco, nos oriente, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.